São 5 horas e 23 minutos. Vamos trazer o Adroaldo Leal, que tem as informações do Cruzeiro nessa segunda-feira, porque além do jogo, né, Adro, já tem muita coisa movimentando bastidores, ainda tem expectativa sobre o Matheus Pereira, tem a possível estreia de jogador aí nesse meio de semana. Quero que você fale um pouco das notícias do Cruzeiro e do que a gente pode esperar para essa semana. Semana de clássico é sempre diferente, né, Adro? Boa tarde, seja bem-vindo ao Resenha da Fã. Muito boa tarde, Grice. Boa tarde para todo mundo aí que tá na bancada e, claro, boa tarde para todo mundo ligadinho no Resenha da Fã. Aproveitando, Grice, agradecer aqui em Pedro Leopoldo, a audiência tá gigante, tá? Muita gente falando que tá gostando, enfim. Então, a turma aí espalhando tudo da Fã, tá? Rede social, aplicativo, canal do YouTube, por aí vai. Pois bem, doutor Vinícius Grice, o negócio é o seguinte... Cruzeiro que iniciou na manhã de hoje a preparação para poder pegar o Democrata de Governador Valadares, né, o Democrata Pantera, na próxima quinta-feira, esse jogo às 6h30 da noite no Mineirão, tá? Quinta-feira. E muita gente perguntando a respeito do Gerson. Então vamos lá. O Gerson, ele vem participando integralmente com o restante do elenco do Cruzeiro de todas as atividades e existe uma grande possibilidade do Gerson estrear já na quinta-feira. Ele deve ter o nome publicado no BID até quarta-feira, né? Toda a documentação já chegou, tá tudo ok. Então, aquele certificado internacional de transferências, que é o que demora mais para chegar, já está nas mãos do Cruzeiro. E agora o departamento jurídico do Cruzeiro, né, fazendo os últimos trâmites para que o Gerson tenha o nome publicado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e que possa já ser relacionado para o jogo de quinta-feira. Importante, né, não? Sem dúvida. E aí, Adro, aproveitando essa possibilidade da presença do Gerson no jogo já de quinta-feira, eu quero saber de você o seguinte, Presuntinho, porque acho que era quase um consenso para as pessoas, quando você perguntava assim, o Gerson vai entrar no lugar de quem no time do Cruzeiro? Era quase que um consenso que o substituído seria o Christian. E o homem estreou na temporada falando, calma aí, gente, que eu tô aqui, respeitem a minha história. Como é que você viu aí essa participação do Christian e essa possível estreia do Gerson já aí pro meio de semana? Dá até aquele sentimento, o Christian não é esse tipo de jogador, né? Mas se fosse aquele tipo de jogador mais preguiçoso, a gente ia falar, pô, correu pra caramba porque sentiu a sombra, porque sentiu a pressão, possibilidade de perder a posição. Mas tem uma coisa que o Christian não é esse tipo de jogador. Você pode julgar a qualidade, a capacidade, eu acho ele bom jogador, mas julgar a vontade, a intensidade do Christian de maneira nenhuma. Eu acho que essa é a principal valência dele, inclusive. É um jogador que é muito intenso, tem muita querência, busca muito jogo. Eu gosto bastante do Christian justamente por esse perfil dele. É um cara muito determinado. Eu imaginei, e sigo imaginando o Gerson na vaga do Christian, por uma natureza do Gerson. A gente, quando olha para o Gerson do início da carreira, a gente pensa no segundo volante. Mas como ele mesmo se denominava na época de Flamengo, ele é um coringa. E de fato, eu sinto que ele já jogou em praticamente todas ali do meio pra frente. É um cara que é capaz, sim, ser o substituto do Lucas Silva, fazendo um segundo volante. Mas como eu acho que seria melhor para o Cruzeiro, seria ele caindo ali pela direita, que foi como ele foi acomodado no Flamengo quando o Jorginho chegou. Eu tava cobrindo o Mundial de Clubes e lá foi o único momento em que Gerson e Jorginho jogaram juntos, naturalmente. O Jorginho virou segundo volante e o Gerson virou meio direita. E foi muito bom. Ele foi muito bem pela direita. E seria como eu acomodaria ele no Cruzeiro. Com o Mateuzinho ali de segundo volante. E colocaria o Gerson ali pelo lado direito. O Christian também faz a função, mas eles fazem de maneiras diferentes. O Gerson é de fato um meia direito com muita liberdade para subir, para pisar na frente, para virar até ponta de vez em quando. O Christian, ele faz isso sim, mas ele ajuda muito na recomposição pelo lado direito. Ele tem muita capacidade, até porque ele era volante no Atlético Paranaense. E aí é tentar entender o que o Tite prefere para cada tipo de jogo, para cada possibilidade. Porque se eu tenho o Fagner de lateral, eu tenho um perfil de necessidade para o meu meia-direito. Se eu tenho o William de lateral, eu tenho outro perfil de necessidade para o meu lado direito. O Fagner é o cara da contenção. Com o Fagner ali, eu preciso ter o Gerson. Com o William por ali, eu posso ter o Christian, para poder ter mais alguém segurando. Então eu acho que são algumas variações que a gente tem, que a gente olha no Cruzeiro como possibilidade, e no final das contas, o Cris, é para se celebrar. É olhar para um time que tem N possibilidades boas. Eu olho de uma lateral direita e falo, pô, eu vou de Fagner ou eu vou de William? Eu vou de Christian ou eu vou de Gerson? Eu vou de Mateuzinho ou eu vou de Lucas Silva? Então são muitas as possibilidades que o Tite tem, por isso eu acredito que vai fazer um grande trabalho. E se o Gerson puder estrear já no próximo jogo, no meio de semana, vai ser incrível. Eu guardaria pro clássico. Será? É bom dar ritmo, não, acho que é bom dar ritmo, mas seria um grande atrativo também pro
pro clássico. Mais um atrativo, mas já, o clássico é o atrativo por si só, né? O clássico já tem um atrativo por si só, não precisa do Gerson, né? Com Mas ele todo seja um respeito atrativo pro ao jogo do Gerson. semana, né? Exatamente. Ô, Adro, olha só como é curioso aqui, tem muita gente já no nosso chat aqui no YouTube. Alguns defendendo a saída do Lucas Silva, né? Porque de fato o Christian fez um grande jogo, marcou 2 gols e tudo mais. E aí alguns já falando aqui da possível saída do Lucas Silva. Mas aí o Léo Costa lembra muito bem aqui: todas as vezes que tiraram o Lucas Silva do time, o Cruzeiro caiu de produção, porque ele sabe cadenciar bem o jogo. E tem uma mensagem aqui também no nosso WhatsApp do Luiz, do Jardim Leblon, perguntando justamente se o Lucas Silva não seria o cara para perder a posição para o Gerson, por ser um jogador que desempenha apenas uma função no meio campo. Agora, Adro, a sensação que a gente tem, que a gente ficou pelas palavras do Tite, por tudo que está acontecendo nesse início de ano do Cruzeiro, é que diferentemente do que a gente tinha com o Jardim no ano passado, aquele time titular que a gente via quase todos os jogos se repetindo, esse ano, pelo menos nesse início, a gente deve ter muita variação, né? Com certeza, Grice. Inclusive, a gente viu também uma diferença nesse jogo. Até o nosso querido companheiro Luciano Dias, que estava comentando o jogo junto com a Amanda, eles chamaram atenção em relação ao Romero e ao Christian, que passaram a pisar mais na área. O Tite gosta disso, que esses seus meias, esses seus volantes, eles cheguem mais na área do adversário, e a gente viu muito isso. Inclusive, tiveram alguns torcedores que até chiaram, né, na pergunta que eu fiz para o Tite na coletiva, porque eu falei com ele a respeito do Wanderson, por exemplo, né, do próprio Christian, que são jogadores que, na minha visão, não são muito badalados, como, por exemplo, Caio Jorge, Matheus Pereira. Inclusive, muita gente questionava o próprio Wanderson, né, na época do Leonardo Jardim, e aí muitos dos que questionavam vieram, não, mas ninguém questionou esses jogadores, enfim. Mas isso, a gente entende o torcedor. Mas o negócio é o seguinte, Grice, a tendência é de que ele mexa mesmo. Inclusive, o provável Cruzeiro para encarar a Pantera agora na quinta-feira deve ser aquele Cruzeiro que vinha aí nas primeiras rodadas com algumas alterações. Aí ele vai utilizar mais os jogadores que estavam no banco de reservas do time titular, tá? Uma vez que o Cruzeiro aí também vai ter... Daqui a pouco eu vou falar a respeito da Copinha, o Cruzeiro classificou para as semifinais da competição. Então, o Tite, ao que tudo indica, hoje ele já comandou essa primeira atividade, e ao que tudo indica, ele deve mesclar o Cruzeiro para esse jogo e poupar aí a maioria dos titulares para o jogo de domingo, para o clássico, tá? Contra a equipe do Atlético Mineiro. Falando ainda do treino de hoje, quem treinou de forma parcial foi o Ney Sevilla Real, tá? O colombiano aí está se recuperando de um edema que ele teve, um edema muscular na coxa esquerda, e em breve ele vai ficar à disposição. O volante Matheus Henrique, ele ainda não voltou a trabalhar com o grupo, ele segue no Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, se recuperando de uma contratura muscular na panturrilha esquerda. O Vidalba e o Luiz Sinisterra, eles seguem fazendo um processo de pré-temporada. Inclusive, Gris, eu trouxe a informação aqui na sexta-feira e também durante a nossa jornada no final de semana, né, no jogo do Cruzeiro, na goleada para cima do Uberlândia, que a recuperação aí do zagueiro Vidalba tem surpreendido muito. A princípio, ele deveria voltar, né? Estava tudo meio que programado para ele voltar no mês de março, mas ele já volta em fevereiro, que é muito importante, né? Lembrando aí que o Cruzeiro tem estreia na Libertadores a partir de março e por aí vai, enfim. Então o Vidalba retornando e ele que vai ter que lutar aí pela sua posição, uma vez que o Jonathan Jesus tem sido muito elogiado pelo Tite, e o Tite que, por exemplo, colocou o Jonathan Jesus no primeiro tempo e depois o João Marcelo no segundo tempo. O senhor acha que o Vidalba volta como titular absoluto ou você acha aí que, de fato, ele vai ter que brigar aí com o Jonathan Jesus e com o João Marcelo? Nós vamos falar sobre essas brigas no time do Cruzeiro, vamos continuar falando do Cruzeiro aqui ainda, Adro, mas antes...